Título 2A. Do dano extrapatrimonial. Artigo 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial, decorrentes da relação de trabalho, apenas os dispositivos deste título. Artigo 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial. Ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Artigo 223-C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Artigo 223-D. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica. Artigo 223-E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção da ação ou da omissão. Artigo 223-F. A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. Parágrafo 1º. Se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, discriminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial. Parágrafo 2º. A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais. Artigo 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará: inciso 1. A natureza do bem jurídico tutelado. Inciso 2. A intensidade do sofrimento ou da humilhação. Inciso 3. A possibilidade de superação física ou psicológica. Inciso 4. Os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão. Inciso 5. A extensão e a duração dos efeitos da ofensa. Inciso 6. As condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral. Inciso 7. O grau de dolo ou culpa. Inciso 8. A ocorrência de retratação espontânea. Inciso 9. O esforço efetivo para minimizar a ofensa. Inciso 10. O perdão tácito ou expresso. Inciso 11. A situação social e econômica das partes envolvidas. Inciso 12. O grau de publicidade da ofensa. Parágrafo 1º. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. 1. Ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. 2. Ofensa de natureza média, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. 3. Ofensa de natureza grave, até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. 4. Ofensa de natureza gravíssima, até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Parágrafo 2º. Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor. Parágrafo 3º. Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização. Título 3 das normas especiais de tutela do trabalho. Capítulo 1. Das disposições especiais sobre duração e condições de trabalho. Seção 1 dos bancários. Artigo 224. A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e caixas econômicas federal será de 6 horas contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 horas de trabalho por semana. Parágrafo 1º. A duração normal do trabalho estabelecida neste artigo ficará compreendida entre 7 e 22 horas,
assegurando-se ao empregado, no horário diário, um intervalo de 15 minutos para alimentação. Parágrafo 2º. As disposições deste artigo não se aplicam aos que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes, ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. Artigo 225. A duração normal de trabalho dos bancários poderá ser excepcionalmente prorrogada até 8 horas diárias, não excedendo de 40 horas semanais, observados os preceitos gerais sobre a duração do trabalho. Artigo 226. O regime especial de 6 horas de trabalho também se aplica aos empregados de portaria e de limpeza, tais como porteiros, telefonistas de mesa, contínuos e serventes empregados em bancos e casas bancárias. Parágrafo único. A direção de cada banco organizará a escala de serviço do estabelecimento, de maneira a haver empregados do quadro da portaria em função meia hora antes até meia hora após o encerramento dos trabalhos, respeitado o limite de 6 horas diárias. Seção 2. Dos empregados nos serviços de telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial, de radiotelegrafia e radiotelefonia. Artigo 227. Nas empresas que explorem os serviços de telefonia, telegrafia submarina ou subfluvial, de radiotelegrafia ou de radiotelefonia, fica estabelecida para os respectivos operadores a duração máxima de 6 horas contínuas de trabalho por dia ou 36 horas semanais. Parágrafo 1º. Quando em caso de indeclinável necessidade, forem os operadores obrigados a permanecer em serviço, além do período normal fixado neste artigo, a empresa pagar-lhe-á, extraordinariamente, o tempo excedente com acréscimo de 50% sobre o seu salário hora normal. Parágrafo 2º. O trabalho aos domingos e feriados e dias santos de guarda será considerado extraordinário e obedecerá, quanto à sua execução e remuneração, ao que dispuserem empregadores e empregados em acordo ou os respectivos sindicatos em contrato coletivo de trabalho. Artigo 228. Os operadores não poderão trabalhar de modo ininterrupto na transmissão manual, bem como na recepção visual, auditiva, como escrita manual ou datilográfica, quando a velocidade for superior a 25 palavras por minuto. Artigo 229. Para os empregados sujeitos a horários variáveis, fica estabelecida a duração máxima de 7 horas diárias de trabalho e 17 horas de folga, deduzindo-se desse tempo 20 minutos para descanso de cada um dos empregados, sempre que se verificar um esforço contínuo de mais de 3 horas. Parágrafo 1º. São considerados empregados sujeitos a horários variáveis, além dos operadores cujas funções exijam classificação distinta os que pertençam às seções de técnica, telefones, revisão, expedição, entrega e balcão. Parágrafo 2º. Quanto à execução e remuneração aos domingos, feriados e dias santos de guarda, e as prorrogações do expediente, o trabalho dos empregados a que se refere o parágrafo anterior será regido pelo que se contém no parágrafo 1º do artigo 227 desta seção. Artigo 230. A direção das empresas deverá organizar as turmas de empregados para a execução de seus serviços, de maneira que prevaleça sempre o revezamento entre os que exercem a mesma função, quer em escalas diurnas, quer em noturnas. Parágrafo 1º. Aos empregados que exerçam a mesma função será permitida entre si a troca de turmas, desde que isso não importe em prejuízo dos serviços, cujo chefe ou encarregado resolverá sobre a oportunidade ou possibilidade dessa medida dentro das prescrições desta seção. Parágrafo 2º. As empresas não poderão organizar horários que obriguem os empregados a fazer a refeição do almoço antes das 10 e depois das 13 horas, e a de jantar antes das 16 e depois das 19h30 horas.
Artigo 231. As disposições dessa seção não abrangem o trabalho de operadores de radiotelegrafia embarcados em navios ou aeronaves.